Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Vamos para mais um Vida Positiva. E é sempre uma alegria estar aqui nesse momento compartilhando um pouco de reflexão com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E todo mundo já sabe que esse é um espaço criado para refletir, para analisar alguns comportamentos nossos e, quem sabe, fazer alguma alteração no nosso dia a dia. Hoje eu trago uma inspiração da semana passada, porque semana passada eu falei sobre a luz no fim do túnel. E o que é que nos tranca a dar o passo seguinte na luz, em busca da luz no fim do túnel? O que nos tranca é o medo. Então hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo e o propósito que ele tem na nossa vida. Porque tem uma coisa que a gente precisa saber. O medo faz parte da experiência humana. O medo nós já sentimos em algum momento da nossa vida e quantas vezes, às vezes, no mesmo dia. O medo faz parte da nossa sobrevivência. Temos medos e temos duas vertentes do medo. O medo que nos aprisiona e o medo que nos impulsiona. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Vamos lá? Primeiro, para entender o medo, e eu vou chamar o programa de Propósito do Medo. Por quê? Porque o medo ele tem um objetivo. Ele tem o seu objetivo específico. E para saber isso, nós precisamos entender que todo medo faz parte do nosso ser. Vem desde os primórdios, quando o homem precisava ter medo para sobreviver dos animais, das tempestades, de tantas outras coisas. E o medo vem hoje com esse propósito. Eu digo assim que o medo ele pode ser sombra e pode ser luz. Porque o medo sombra é a parte negativa dele. E o medo luz é a parte que nos desafia a dar o passo adiante. Lembra da luz no fim do túnel? Quando a gente estava lá parado no meio do túnel? O medo que nos aprisiona é aquele que não nos permite caminhar. E o medo que nos desafia é assim, eu vou, mas eu vou com medo, porque eu sei que lá na frente tem um propósito, tem uma luz, tem um fim de túnel. Então, os dois programas hoje eles estão meio ligados. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte. O medo sempre existiu. Ele só muda de forma. A gente tem medo de sair no escuro às vezes, a gente tem medo de uma trovoada, a gente tem medo de dar um passo errado, tantos medos. Isso desde pequeno. E lembre-se que quando a gente começou a caminhar, a criança, o bebê, tinha medo e se agarrava para poder se erguer. Então o medo já vem de muito tempo. E lá na infância é onde eu quero chegar. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Fechem os olhos por um instante e imaginem. Lá na infância, quais eram os seus medos? Não precisa de resposta. Precisa só que a gente visite os nossos medos. O medo da infância podia ser o medo do escuro. Às vezes a trovoada, um clarão que passava pelas cortinas e deixava o quarto mais claro e a gente se assustava. Às vezes, o medo de não estar com pai e mãe, quantas vezes a gente quis a segurança de pai e mãe perto, quando criança. Quantas vezes papai e mamãe mandaram a gente para o quarto e a gente ficou com medo de ficar sozinho. Quem já não pensou que poderia ter um bicho-papão embaixo da cama?
Lembra disso? Esses medos eram os medos da nossa infância. E esses medos só mudaram de nome quando a gente foi crescendo. Porque naquela época, para nós, era real aquilo. E aí a gente cresceu. O tempo passou. A gente começou a trocar os monstros que estavam debaixo da cama para outro lugar. Eles saíram de lá e foram morar em algumas outras situações, em algumas preocupações nossas, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando cada vez com mais preocupações, e as preocupações, às vezes, nos causam medo. Medo de não dar certo, medo de não ser aceito, medo de não pertencer a um ambiente, isso na adolescência, quantas vezes a gente sentiu. Medo de ser criticado, medo de não ser compreendido, medo de ser comparado com outras pessoas. Ah, fulano é assim, por que você não é? Isso incomodava. E vai causando aquilo que não é tratado com determinada atenção e carinho da nossa parte, isso vai guardando uma sujeirinha lá num cantinho. E lá ela fica incomodando, sabia? E aí, a gente vem com aqueles medos, depois que a vida adulta chega, que passam a ficar na mente. O medo de assumir responsabilidades, o medo de fazer escolhas erradas, o medo dos desafios. Lembra, no primeiro programa eu disse, para mim é um desafio estar aqui falando. É um medo, sim, mas ele não me paralisa. Por quê? Eu tenho medo de poder errar, eu tenho medo de falar alguma coisa que não deu certo, eu tenho medo de não agradar, mas isso é um risco que cada um de nós corre no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí é que entra o medo de nos incentivar, de nos jogar para frente, de nos fazer caminhar além do passo que nós estamos agora. Então, o medo de errar não deve ser um medo que nos paralise. O medo de não acertar não deve ser um medo paralisante. E nós vamos de medo em medo seguindo nossa vida. Porque a vida, ela sempre trará desafios. Nós sempre teremos algum tipo de medo quando nos apresentam algo novo. E a forma como nós tratamos os medos desde lá da infância vai agora repercutir na nossa vida adulta. Essa repercussão vai acontecer quando um desafio chega e a gente paralisa. Ou a gente diz, é desafio? Beleza, vamos. Por quê? Porque nós soubemos usar o medo a nosso favor. E eu tenho mais um medo, e todos nós temos, eu acredito que todos nós temos, daquele de quando a gente faz uma verdadeira análise, poxa, eu poderia ter feito diferente. Então, hoje, esse medo, ele não me paralisa, ele me incentiva a ser a minha melhor versão a cada dia. Então, o medo de hoje, na maioria das vezes, ele me incentiva a continuar caminhando na minha existência. E existem medos que eles são tão pequenininhos, existem medos que eles são tão sutis, que a gente às vezes nem percebe e age já de acordo com essa nossa situação interna. Quantas vezes nós tivemos medos para recomeçar? Quantas vezes nós tivemos medo de sonhar alto?
Quantas vezes nós tivemos medo de não se encontrar conosco mesmo? Em qual desses medos você se sentiu paralisado? E eu digo mais. A gente até paralisa, mas chega uma hora que a gente enfrenta e passa adiante, porque senão a gente não estaria aqui. E mais um detalhe importante. O medo, ele não veio, o medo não existe para nos fazer sofrer. Ele existe para nos mostrar que é preciso encontrar uma maneira de nos proteger para seguirmos adiante. Guardem bem isso. O medo, ele vem como um alerta, como uma sentinela, avisando que, ei, presta atenção, aqui é um perigo, você precisa se proteger. É a história de andar de capacete quando está de moto, de colocar o cinto de segurança quando está no carro. Todas essas situações são o quê? É um medo que protege. E esses exemplos físicos, existem também os exemplos internos, os exemplos mentais, psicológicos, emocionais. A gente precisa lembrar que todas as vezes que nós sentirmos medo, nós precisamos nos proteger de alguma forma para conseguir fazer a nossa caminhada. E eu reforço, a caminhada é de cada um. Não tem essa de o outro caminhar por você. É você que vai ter que enfrentar o medo, é você que vai passar por ele, de uma forma ou de outra. E a forma que você escolhe é sofrendo ou enfrentando? Como você está escolhendo na sua vida? E a partir daí, você vai perceber que o medo, ele não é mais um inimigo. Ele simplesmente aparece para dizer assim, ó, ei, por favor, tome cuidado. E agora, eu convido você a permanecer nesse encontro consigo mesmo e comigo. E, se for possível, respira fundo e lentamente. E aí você vai perceber as diferentes fases que o medo tem. Vamos fazer como se nós estivéssemos caminhando entre um medo e outro. Não pense em todos, escolha um medo seu. Não precisa trazer todos os medos que você tem. Encontre um só. Aquele que talvez ocupe o maior espaço dentro de você. Eu tenho os meus medos e, às vezes, eu também preciso enfrentá-los. E esse medo, vamos dar um nome a esse medo. Esse medo que você trouxe agora, que ocupa a sua mente, vamos dar um nome a esse medo. Não tenta afastá-lo. Não tenta escondê-lo. Deixe-o vir. Simplesmente deixe-o vir. Reconheça a presença desse medo e imagine-se diante dele agora. Imagine-se olhando para o medo aqui, ó, não como um inimigo, mas como parte da sua história. Olhe para o medo com tranquilidade e como parte da sua história. Não julgue, não culpe-se, não precisa se culpar. E olhe para ele e pergunte mentalmente: o que é que você está tentando me proteger? Aguarde uns minutos e espere. E se a resposta não vier agora, ela vai vir depois, porque a mente vai trabalhar tudo isso. Lembre-se que a mente ela vai ficar trabalhando sobre isso. E aí,
Pergunte-se, quando vier essa resposta, ainda é necessário eu sentir medo disso? Ou você simplesmente está trazendo esse medo para a sua vida porque já se acostumou com ele e procura e quer carregar mais ele uma vez? Mais um pouco? Pense nisso. Será que você não está carregando esse medo sem necessidade? Será que esse medo, você já não está protegido, já passou por ele, você continua ainda querendo trazê-lo para você? Reconheça isso. Perceba que, às vezes, a gente está levando o medo além da conta. Nem sempre ele é mais necessário. Quer ver? Vamos começar. Vou pegar uma coisa simples, Manuel. Vamos fazer andar de bicicleta. Quantas vezes a gente ficou com medo de cair e pediu para papai e mamãe segurarem a bicicleta para a gente não cair? Hoje você nem pensa nisso. Mas aquele medo de insegurança, ele pode estar dentro de você, porque você tinha essa preocupação de não dar certo, de cair, de se machucar. De uma outra forma, ele veio junto com você. Não para andar de bicicleta, mas para outras situações e você dar o passo adiante. Então, cuide com os medos que eu, que você e cada um de nós está carregando. Estamos carregando medos, muitas vezes, sem necessidade. E aí é a história de que os medos mudam e a gente resolve continuar carregando. Por quê? Porque se a nossa história já está mudada, já está sendo escrita de forma diferente, eu já ultrapassei tantas dificuldades e todo esse medo não me fez bloqueio nenhum mais. E com base nisso, o medo continua na frente de você e eu gostaria que você simplesmente, em mente, pensasse o seguinte: ok, eu entendi o meu medo, eu te compreendo, te agradeço por cuidar de mim, mas a partir de agora eu sou mais forte, eu tenho mais coragem, eu estou mais confiante e eu vou seguir o meu caminho. E largue o medo pelo caminho. Perceba que nós não estamos expulsando o medo da nossa vida. Nós estamos dizendo que agora ele não é mais necessário. É como um guarda-chuva. Dia de sol, raramente a gente usa guarda-chuva. A gente usa mais num dia de chuva. Mas o guarda-chuva continua lá para um dia de chuva. E é isso que é importante. É a gente entender. É a gente perceber que as coisas têm lugares dentro do nosso pensamento, da nossa vida, da nossa caminhada. Então, assim, agradeça, respire fundo e siga adiante. O caminho é esse. Traga o medo, mas já ressignificado. Muito mais fácil. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, tá bom, e aí? E agora eu faço como? Como que eu vou resolver isso? É fácil dizer, faz assim, deixa o medo, larga o medo e faz o quê? Como eu faço isso? Como eu vou deixar de sentir medo? Não precisa. Não é para deixar de sentir medo. É simplesmente olhar para o medo de uma forma diferente. E aí é aquela história de a gente dar o passo seguinte. Porque a coragem de dar o passo seguinte faz a gente enfrentar o medo. Eu sigo uma pessoa que é Prêmio Nobel da Paz e ele me diz assim, o medo é covarde, porque quando o enfrentamos de frente, ele diminui. E é isso, nós precisamos olhar para o medo de frente, encará-lo, acolhermos, não jogar fora como se ele fosse a lixo, mas sim acolher esse medo de uma forma saudável e talvez, dessa forma, ele até possa um dia salvar sua vida.
desde que ele tenha sido ressignificado, desde que ele tenha sido olhado com carinho, olhado com aconchego. Porque quando nós tratamos com aconchego uma situação, ela se torna mais fácil, mais leve. É aquele olhar para o amor. É aquele olhar com amor. É aquele amar-se a si mesmo. Quando a gente faz isso, o que acontece? Não há empecilhos. Não há situações que a gente não possa enfrentar. Quantas vezes você foi com medo? E quando surgir o medo hoje, lembre-se delas. Então, assim, acolher o medo, enfrentar o medo, lembrar-se dos medos que a gente passou e dos medos que a gente ressignificou. E se tudo isso, que são 3 coisinhas fáceis, não for resolvido, o medo não for resolvido, procure ajuda. Quando o medo é muito grande, quando o medo é maior do que tudo isso, procure ajuda. Procure ajuda de um amigo que te dê colo, que te aconchegue, que te aconselhe, que converse sobre isso sem julgamento, sem crítica, simplesmente para estar junto e mostrar um novo ponto de vista. Ou procure um profissional na área para resolver. E guardem bem isso. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Significa reconhecer que eu não estou conseguindo enfrentar sozinho o medo. Pedir ajuda, então, faz parte da cura para a ressignificação do medo. O medo vai continuar lá, mas ele vai continuar de uma forma bem diferente. Lembre-se que o medo aí, em vez de ser o condutor do carro, o medo passa a ser o passageiro. Quando nós ressignificamos o medo deixa de ser o condutor da nossa vida e passa a ser o passageiro na nossa caminhada. Lembre-se disso. Imaginem-se sendo acompanhado pelo medo, mas o medo que te faz caminhar, o medo que te faz seguir adiante. E agora, eu convido você a reservar aqueles minutinhos para você. Tem uma musiquinha aí, Manuel? Tem, né? Se você estiver num lugar tranquilo, simplesmente feche os olhos e escute um pouquinho a música. Se estiver dirigindo ou fazendo alguma atividade, apenas acompanhe a minha voz e respire de forma serena. Respire profundamente, bem devagar, inspire. Solta o ar com tranquilidade. E mais uma vez, inspire. E ao expirar, solte seus medos, suas preocupações, aquele medo que te impede de caminhar. Vai sentindo o seu corpo relaxar com a respiração. E eu te convido agora para caminhar por uma trilha calma, tranquila. Imagine-se num campo caminhando numa trilha. O sol ilumina com suavidade. Passa uma brisa leve no rosto. E nessa trilha você vai caminhando e sentindo o som dos pássaros e as folhas balançando ao vento. Traga essa sensação de paz para dentro de você.
E você vai caminhando e percebe que há um banco de madeira sobre a sombra de uma árvore para você descansar. Aproxime-se desse banco, sente-se, respire novamente e perceba que esse banco é um lugar seguro para você estar. Um lugar que você pode ser quem você realmente é, sem máscaras, sem cobranças, sem pressa alguma. Sente-se calmamente nesse banco agora. Feche os olhos, respire fundo e, ao abrir, perceba que aquele medo que te perseguia lá, que a gente nomeou, ele está na sua frente agora. Ele não vem para assustar. Ele simplesmente está na sua frente. Não procure fugir, só observe sem enfrentá-lo. Só olhe para ele. Apenas olhe. E perceba que ele já não é mais tão grande quanto ele era. Quanto você ouvia. Sabe por quê? Porque agora você compreendeu melhor esse medo. Talvez porque você tenha percebido que esse medo não define quem você é. Respire fundo com serenidade, olhe para ele e simplesmente diga: reconheço a sua presença e te agradeço todas as vezes que você tentou me proteger. Mas eu quero caminhar com confiança, coragem, daqui para frente. Se você quiser me acompanhar, seja companheiro, simplesmente, não o condutor da minha vida. E olhe para ele e perceba que ele vai diminuindo, não porque ele foi derrotado, mas porque ele foi compreendido. E nessa compreensão ele encontrou o lugar para onde ele deve ir, dentro de você. Leve suas mãos ao coração. Sinta o ritmo dessa respiração. Sinta que existe um coração pulsando e que existe uma força gigante, enorme dentro de você. Talvez uma força que você não tenha reconhecido ou esquecido dentro de você. E repita para si mesmo: eu posso sim ter medo, mas mesmo assim eu sigo adiante porque eu confio em mim, porque eu confio em quem me guia. Eu não posso controlar aquilo que acontece, mas posso controlar como reajo a isso que acontece e escolher o meu caminho. Eu não posso controlar o que me acontece, mas eu posso escolher a maneira como reajo a esse caminho. Respire fundo e leve essa certeza com você, saindo do banco, carregando esse medo como passageiro e simplesmente seguindo o seu caminhar. Respire fundo e siga seu dia. Siga com esperança, com confiança, com mais certeza de que tudo dará certo. E aí, chegou aquele momento onde, antes de encerrar o programa, eu gostaria de fazer um convite a você simplesmente para ouvir. Porque às vezes a gente escuta as coisas, mas uma pequena reflexão abre o nosso, é uma chave que abre uma porta
para entrar mais profundamente dentro da gente. E hoje eu quero compartilhar a poesia que eu fiz para esse programa, chamado As Faces do Medo. O medo, velho conhecido e a gente sabe bem, é parte da nossa história. Não é de ninguém de além. Ele vive aqui como aquele alarme que nos faz enxergar o que pode ser perigo e o momento de recuar. Mas olha só, o medo tem suas faces. É o que a gente vai ver. Ele pode ser um grande guia, ou a gente pode se prender. Quando a gente entende o medo e olha no olho dele, aprendemos com ele e crescemos. E ninguém nos impede. No fim, o medo pode ser um sinal, um alerta esperto ou um limitador, que a gente aprende a soltar aos poucos. E entender essa dança do medo é encontrar o equilíbrio na boa, transformando o medo em aliado e deixando a vida mais à toa. E assim, a gente chega ao fim de mais um Vida Positiva essa semana. Hoje a gente refletiu sobre o propósito do medo e descobrimos que ele faz parte da nossa caminhada. Em alguns momentos nos protege, e em outros ele até pode nos impedir. O importante é a gente reconhecer essa diferença e escolher e fazer a melhor escolha. Eu espero que esse encontro tenha ajudado você a olhar para os seus medos com mais carinho, com mais compreensão, com menos julgamento. E lembre-se, sentir medo não é sinal de fraqueza, é parte do nosso ser, faz parte da humanidade de cada um. E a verdadeira coragem segue quando? Quando a gente decide dar o passo e enfrentar o medo. Quando a gente traz o medo para caminhar junto com a gente, sem ele ser o condutor. Fiquem com essa lembrança. O medo faz parte da caminhada, mas ele não pode nos impedir de caminhar. Muito obrigada pela sua companhia e por permitir que a gente possa trazer sempre algumas reflexões para melhorar a nossa vida. Eu desejo uma ótima semana, um lindo sábado e domingo aí com bastante reflexão também, né, Manuel? E lembrando que vida positiva é sempre um lugar para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.